Olá, para você que não me conhece, eu sou Rian e bem, eu passei os últimos 2 meses maratonando alguns dos piores desenhos adultos que eu já vi na minha vida. Lembrando que esse vídeo é completamente baseado na minha humilde opinião. Então, sem mais enrolação, vamos começar do menos pior e vamos chegar até o pior desenho que eu já vi na minha vida. Então, obviamente, vamos começar com o menos pior, que no caso é o tão famoso... Eu já começo dizendo que todo mundo diz sobre Família da Pesada. Eu sempre vi ele como uma cópia mal feita dos Simpsons. Enquanto os Simpsons era um desenho mais tranquilo, porém genial, sabendo muito bem como juntar comédia e drama em um mesmo desenho, Família da Pesada era completamente contrário. O desenho era só um grande compilado de piadas para adultos, ou seja, droga, violência e sexo, na maioria das vezes envolvendo alguma referência à cultura pop no meio. Mas não me leve a mal, o humor de Family Guy não é tão ruim assim. Eles até sabem fazer algumas piadinhas, porém eu acredito que South Park consegue fazer muito melhor isso, tanto que tem até um episódio zoando o Family Guy em South Park. Mas na minha sincera opinião, entre os 5 desenhos que eu irei falar nessa lista, esse aqui é o menos pior, pois ainda tem como aproveitar um pouco dele. Mas caso queira ver o humor de Família da Pesada, porém de uma maneira realmente engraçada, eu recomendo o seu irmão American Dad, que esse sim é bom e consegue me divertir bastante. Mas agora sim, vamos começar a falar sobre coisa ruim, pois nós iremos falar de... Parando pra pensar, a ideia de Big Mouth não é uma ideia tão inovadora assim. Porém, pode ser feito um bom feijão com arroz e fazer uma comédiazinha engraçada. Porém, nem isso eles conseguiram fazer. Big Mouth é um terrível desenho da Netflix que conta a terrível época da puberdade. Se você já passou ou vai passar por essa época, sabe que o que não falta é histórias engraçadas e vergonhosas que acontecem nessa época. Então, misturado com a história que é bem planejada com um bom roteiro, sairia alguma coisa bem interessante. Esse obviamente não é o caso do Big Mouth. E assuntos que poderia ser citado nessa série é a coisa que não falta. Porém, eles pegam todas essas ideias que poderiam se tornar algo interessante, jogam pela janela e fazem um desenho completamente idiota, com um humor mais besta ainda. Sempre envolvendo piadas com sexo, violência e drogas. E pelo que eu tô vendo, não vai ser a última vez que eu vou falar essas coisas. E antes que alguém me pergunte, não, eu não tenho nenhum problema com esse tipo de humor. O meu problema é que a maioria dos escritores não sabe fazer direito dentro de uma série e acaba ficando só forçado, parecendo que é uma criança que acabou de descobrir ontem o que é sexo. Então fica falando todo momento achando que é a pessoa mais madura do mundo. Esse é o caso dessas animações. Às vezes chega a ser irritante a quantidade de vezes que o desenho tem um plot interessante que pode ser feito uma boa comédia em cima pra trocar por uma piada de, sexo. Eu sei que nessa época é normal essas coisas, pois você tá ali se descobrindo e tal. Porém, isso não muda o fato que nessas 7 temporadas que eu tive que assistir, só tem esse tipo de piada. E quando eu cheguei na segunda, eu já não aguentava mais nenhuma piada relacionada a isso. E falando nisso, eu acho incrível que esse desenho chegou na sua 7ª temporada, e com a 8ª temporada confirmada que vai chegar ainda esse ano. Poxa, não é possível que alguém olhe pra esse show e diz que é o favorito dela, e se esse for o seu caso, eu tenho muita pena de você. Como minha semente, seus otários! Ah, ele teve tempo pra ser mais turbo. Vá por mim, não perca seu tempo e assista outros desenhos adultos que valem mais a pena, porque esse sim vão te divertir. Esse aqui só vai te trazer vergonha assistindo. E não é nem uma vergonha boa, tipo The Office. E eu ainda continuo sem acreditar que essa porcaria fez tanto sucesso em algum lugar do mundo, ao ponto de ganhar um spin-off e também 8 temporadas. Porém, pode ficar tranquilos, pois a lista tá só começando e daqui pra frente eu prometo que não vamos ter mais nada de bom. Então se preparem, pois o próximo desenho da nossa lista é... Mais uma vez a Fox marcando seu lugarzinho na nossa lista. Brickleberry é um desenho de parceria da Comedy Central e também da Fox. A ideia do show é contar sobre como é o dia a dia de um grupo de guardas florestais que estão tentando salvar o parque Brickleberry, que está em falência. Sobre o humor do show, eu começo dizendo o seguinte: qualquer um dos personagens que tem esse desenho tem uma característica que vai ser zoada do começo ao fim dele. Por exemplo, nós temos o Steve. A primeira cena dele no primeiro episódio é logo para dizer que ele é burro, e isso se repete até o final do desenho. A outra protagonista do show é a Connie. A primeira coisa que você precisa saber é que ela é lésbica. Com isso que eu disse, você já deve adivinhar qual vai ser o motivo de 90% das piadas envolvendo ela. Mas que criatura magnífica! E tu não viu nada, Pocahontas? Você não, cara de rato. Eu estou falando com ela, essa deusa. Tu tá cega, minha filha!
Bem-vinda à ilha de Lesbos, minha linda. Sem contar as piadas com a aparência dos personagens e também as famosas piadas nojentas, que lá nos Estados Unidos é conhecido como piadas de banheiro. O único personagem que tem uma característica que é um pouco diferente do clichê é o Denzel, porque a característica dele é comer idosas. Porém, depois de 3 piadas envolvendo esse assunto, também perde a graça bem rápido. Além disso, nós também temos o clássico violência, drogas e sexo. E novamente, aqui também não tem graça nenhuma, porque em todos os episódios tem que ter alguma piada sobre sexo e violência. Chega a ser vergonhoso de tão sem graça que esse desenho é. O que vocês estão falando aí? Da convenção do Senhor dos Anéis. Aquelas coisas, feiticeiros, dragões. Antes de vocês me prenderem, eu tava indo pra uma convenção cheia de feiticeiros e dragões. Sério? Com roupa e tudo? Com certeza, meu caro. Esse desenho aqui é tão genérico que eu diria facilmente que ele é uma cópia da cópia, pois ele é uma cópia de Family Guy, que é uma cópia dos Simpsons. Sem contar que foi graças a esse desenho que um monte de empresas começaram a criar cópias de Family Guy, de uma maneira mais simples e barata. E até a Netflix criou a sua própria cópia. A única diferença é que foi com os criadores originais desse lixo. Eu sinceramente, do fundo do meu coração, espero que eles nunca mais arranjem trabalho na vida, pelo bem da existência humana. Ah, mas nem fuder. Com muita dor no meu coração, eu deixo Ren Stimpy Adult Party Cartoon em segundo lugar. Eu sou um grande fã do desenho original de Ren Stimpy, porém essa versão adulta é um grande desrespeito para todos os fãs do desenho original. Quando a gente fala em um desenho adulto, a gente sabe que ele vai ter mais liberdade do que os desenhos infantis, tocando em assuntos de maneira mais aberta e profunda, como depressão em BoJack Horseman, A Vida em Temanite Gospel, responsabilidade invencível e assim por diante. Porém, isso não muda o fato de que tem muitos desenhos infantis que também tocam nesses assuntos pesados, só que obviamente de maneira mais delicada e simples. Só que é impossível você falar que o desenho original de Ren Stimpy era desenho para crianças. Tem um funk episódio que o cara é comido vivo. Tudo isso em um horário nobre em um canal infantil. Nunca que esse desenho foi algo infantil. Não é à toa que foi cancelado pela Nickelodeon, mesmo sendo um grande sucesso. Depois do cancelamento da Nickelodeon, o criador do desenho, John Kricfalusi, junto com seu estúdio Spunko, criou uma versão adulta de Ren Stimpy. Vendo assim, parece algo interessante. O desenho já era bom sendo infantil, então agora com mais liberdade vai ser algo bem melhor, né? Não, sei tá nessa lista porque obviamente ele não foi algo bom. Porém, ninguém esperava que o desenho ia errar em tudo possível. As histórias dos episódios ficaram piores e o roteiro se baseia completamente em piadas sexuais e também envolvendo coisas nojentas. Os personagens mudaram completamente sua personalidade e parecendo que viraram uma paródia forçada do que eles eram no passado. E entre muitos outros problemas que ocorreram graças a essa versão tão detestável de um desenho que era tão incrível. A versão adulta de Ren Stimpy teve a proeza de também ser cancelado, sendo a segunda vez que o desenho foi cancelado depois da Nickelodeon. Hoje em dia, infelizmente, Ren Stimpy é esquecido no churrasco, é lembrado como um desenho que um dia já foi bom. Ah, e também tem algumas alegações que o criador do desenho é conhecido por supostamente ser uma pessoa bem esquisita nos bastidores. Mas agora, em primeiríssimo lugar, um desenho que facilmente eu queria esquecer que um dia já foi criado e que eu me pergunto toda noite como essa porcaria fez tanto sucesso, é o tão famoso... Mr. Pickles é um desenho criado pela incrível Adult Swim, e eu fico muito triste saber que esse canal acabou criando essa porcaria. Um desenho sobre um cachorro que veio diretamente do inferno, pois ele literalmente é o próprio demônio. E nossa, eu nunca vi um desenho usar tão mal a ideia que já não era boa desde o início. Não me entenda mal, eu não odeio quando religiões são criticadas ou utilizadas como plot para uma história, tanto que a própria Adult Swim criou um desenho adulto que brinca bastante com religião e mesmo assim é incrível de assistir, que no caso é o desenho Moral Orel. Porém aqui, o único motivo desse cachorro ser o capeta é só desculpa para ele cometer os crimes mais brutais possíveis, e nada mais. E bem, essa é a única coisa que eu consigo tirar desse desenho, o gore exagerado e os designs feios, que também são bastante exagerados nos personagens. Tirando isso, que também não é nenhuma qualidade, o resto do desenho é nada, nem história ele tem, é só 22 minutos de sangue jorrando na tela. E também o clássico sexo, porque não pode faltar, né, já que é um desenho adulto. Eu não entendo como é que essa porcaria fez tanto sucesso. Talvez me deu alma pro capeta, né? O desenho também tem um spin-off, que consegue ser mais idiota que o desenho original. Mas é isso, eu não aguento mais falar de Mr. Pickles, eu espero que ele queime no inferno. Ah, não, pera, ele veio de lá, né? Eu espero que volte pro lugar de onde veio e suma da terra, porque a única coisa que esse desenho faz é trazer o inferno na minha vida por 22 minutos, porque isso aqui é tortura das piores formas possíveis. É
É isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu tô morrendo de sono, acabei de terminar a maratona e sinceramente eu me arrependo bastante disso. Pelo menos vai virar conteúdo eu poder ganhar dinheiro em cima, né? Porque se não fosse por isso eu nunca iria assistir nenhum desses desenhos. Comentem Peter Griffin para eu saber quem viu o vídeo até aqui. Ajude o canal curtindo, comentando, hypando e escrevendo aí também, pois isso ajuda bastante o meu trabalho e claro, me ajuda a produzir mais conteúdo para vocês. Muito obrigado por terem visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!